Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem acabou de chegar, eu sou a Giovana, eu moro na Itália e aqui nesse canal a gente fala sobre vida no exterior, sobre viagens, sobre perrengues, sobre experiências. Então, se essa é a primeira vez que você tá aqui me ouvindo, inclusive eu imagino com bastante eco, aproveita e se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. E se você também quer vir morar na Itália, mas não tem certeza ainda nem da cidade onde você quer ir, nesse vídeo eu vou contar sobre a cidade onde eu moro, como que eu escolhi ela e dar algumas dicas de como você também pode usar os mesmos métodos, digamos assim, para escolher a cidade onde você vai morar. E no fim vou responder qual é a melhor cidade para morar na Itália. Bom, a primeira parte, na verdade, meio que já deve estar respondida para todo mundo que acompanha o blog, que está com o link aqui embaixo, inclusive você pode conhecer depois. Ou que já me segue no Instagram, também está com o link aqui embaixo, você pode me seguir depois. Não, me seguir você pode seguir agora, na verdade. Eu moro em Pádua, ou Padova em italiano. É uma cidade que fica no norte da Itália, tem acho que uns 200 ou 300 mil habitantes. Para você conseguir se localizar mais ou menos de onde fica Pádua, ela fica mais ou menos meia hora, 40 minutos de Veneza, uma hora e meia de Verona. No final do ano passado eu vim para Itália para fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana e daí eu aproveitei também essa época para fazer meio que uma missão de reconhecimento da cidade. Então eu conheci várias cidades, principalmente aqui da região onde eu tava, que era no norte da Itália, e eu fui tentar sentir um pouco como seria morar nesses lugares. A primeira opção, logo de cara, a cidade que eu mais gostei, foi Bolonha. Bolonha é uma cidade universitária desde, sei lá, 1400, tipo, a universidade mais antiga do mundo ocidental. Não sei se do oriental também, mas do mundo ocidental com certeza é a Universidade de Bolonha, que existe até hoje. Ela é considerada uma cidade grande, mas não é uma cidade tão grande quanto, por exemplo, Roma ou Milão. E por ser uma cidade universitária, ela tem muita coisa para fazer. Tipo, tem vários restaurantes, vários bares, tem shows. Uma cidade fácil de se locomover, dá pra fazer praticamente tudo, ou de bicicleta, ou a pé mesmo, se precisar. Tem ônibus também, mas ter carro não é uma coisa que é obrigatória para se locomover. E pelo fato de ser uma cidade universitária e também ser uma cidade bastante turística, a gente entendeu que seria uma cidade que teria bastante oportunidades de trabalho, pensando em serviço ao cliente, que é o que a gente gostaria de fazer aqui, inclusive o que eu estou fazendo nesse momento, porque eu trabalho num restaurante. Falando nisso, eu já fiz post lá no blog contando sobre como foi a minha primeira entrevista de emprego na Itália, que foi a entrevista que me rendeu esse emprego, ou seja, eu fui contratada na minha primeira entrevista de emprego na Itália. Eu vou deixar o link aqui embaixo e se você quiser que eu faça um vídeo também contando um pouco mais sobre isso, conta nos comentários. Mas Bolonha tinha um problema muito grave, que era o custo de vida. Então, apesar de eu ter gostado muito de Bolonha, foi uma cidade que muito rapidamente também eu tive que riscar da minha lista de cidades possíveis. E daí fomos para a segunda opção, que foi Padova, que é a cidade onde eu moro agora. Padova tem meio que a mesma vibe de Bolonha, porque ela também é uma cidade universitária, inclusive a segunda universidade mais antiga do mundo ocidental é a cidade de Padova, que surgiu logo depois da Universidade de Bolonha. Falei logo depois, mas eu não tenho certeza se foi logo depois, eu sei que foi depois. Também é uma cidade turística, tanto de turismo, sei lá, tradicional, quanto turismo religioso. E na questão de mobilidade, ela é até um pouco melhor do que Bolonha, porque ela é um pouco menor do que Bolonha. Então a gente definitivamente consegue fazer tudo de bicicleta ou a pé. E claro, se precisar também tem transporte público. Tem o tram, que seria tipo um metrô de superfície, não, metrô de superfície, um bonde, além das linhas de ônibus. E Padova tem uma vantagem muito grande e matadora, que é o custo de vida, que é menor do que o de Bolonha. Por causa disso, Padova acabou virando a nossa primeira opção de cidade aqui na Itália. Mas antes de bater o martelo e de ter certeza que era aqui mesmo que a gente queria ficar, a gente fez uma pesquisa. E essa é a parte que você pega um papel e uma caneta para fazer algumas anotações de coisas que eu acho que ajudaram bastante a sentir um pouco o clima da cidade, a ter uma noção do custo de vida e do que a gente poderia fazer aqui. Antes de mudar para cá, quando a gente ainda estava no Brasil, pensando em quais seriam as cidades e tal, a gente fez um levantamento geral de alguns tópicos. E a gente se baseou aonde para fazer essa pesquisa? No Google. Uma das primeiras coisas que a gente procurou foi apartamentos para alugar. Não porque a gente pretendia alugar um apartamento no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa extremamente arriscada para começo de conversa, porque né, você vai dar o seu dinheiro e tantos meses de caução e etc. para alguém que você não conhece, num país onde você não está, vai que você chega aqui a casa nem existe, sei lá. E também porque, sinceramente, eu duvido que alguém que seja realmente sério vai alugar casa pra você sem te conhecer primeiro. Mas enfim, primeira coisa, procurar apartamento pra ter uma noção de preços,
de locais de onde a gente conseguiria, dentro do nosso orçamento, morar. Isso também tem a ver com o custo de vida, né? Porque, de repente, um apartamento de, sei lá, 500 euros em Pádua é um puta de um apartamento enorme, mas o mesmo apartamento de 500 euros em Milão é uma kitnet. Então, assim, você consegue ter uma noção de onde o seu dinheiro vai te permitir morar e dos lugares na cidade, né, os bairros, as vizinhanças, onde você vai morar. Sobre essa questão das vizinhanças, também é muito fácil de encontrar no Google recomendações de áreas e de lugares onde é mais legal morar e onde não é tão legal, tanto no sentido de preço de aluguel, quanto no sentido de mobilidade, no sentido de segurança. É só jogar no Google, bairros para morar em tal lugar, em italiano. Outra pesquisa muito importante é de emprego, entrar em sites de anúncios de emprego e dar uma lida no que tem disponível de vagas de emprego. Isso é claro se você pretender trabalhar aqui na Itália. Se você não pretender trabalhar na Itália, aí você não precisa fazer isso. Mas fazendo essa pesquisa, você consegue também ter uma ideia de quais são as vagas que estão disponíveis, o quanto elas pagam, e se você for entrando, digamos assim, semanalmente, quinzenalmente, você também consegue sentir o quanto que tem de rotatividade. Isso não apenas para emprego, mas também para casas, né, para apartamentos, porque você começa a fazer essa pesquisa bem antes de vir para cá, né? Então, tendo essa ideia da frequência que os novos anúncios vão sendo colocados, você consegue medir mais ou menos se vão ter oportunidades quando você chegar aqui. Aí aqui eu preciso fazer um parênteses na questão da casa, que é o seguinte. Quando eu vim para Pádua, eu fiz essa pesquisa e tudo indicava que teríamos apartamentos para alugar. Quando eu cheguei em Pádua, não tinha apartamentos para alugar. E daí eu descobri da pior forma possível, que foi sendo avisada por todas as imobiliárias da cidade que eu muito dificilmente encontraria um apartamento, que depois que passa o período dos estudantes e dos professores chegarem na cidade, que é lá pelo mês de setembro, é muito difícil de conseguir alugar um apartamento pelo fato que não tem apartamentos disponíveis. Então, se você pretende morar numa cidade universitária, anote essa dica. Tente chegar junto com os novos estudantes e junto com os professores, enfim, que vão começar a dar aula, para você pelo menos ter a disponibilidade de apartamentos. E a última dica é dar uma olhada nos grupos no Facebook de brasileiros que moram na cidade. Esse grupo muito provavelmente existe em qualquer cidade onde você vai morar. E apesar de nem sempre ele ser um super parâmetro da cidade, pelo menos você consegue ter uma noção ali do que as pessoas estão fazendo, do que elas falam sobre a cidade, do que tem para fazer na cidade também, e até você consegue começar a fazer algumas amizades na cidade onde você vai morar com brasileiros. Então, resumidamente, o que eu recomendo para você escolher a cidade onde você vai morar na Itália é considerar o que é importante para você, tipo, listar mesmo os tópicos que são importantes para você. Para mim, era uma cidade com mobilidade fácil, que eu conseguisse fazer tudo a pé ou de bicicleta. Aliás, falando em mobilidade, uma das coisas que era muito importante era a cidade ser muito plana, porque eu queria fazer tudo de bicicleta, e bicicleta com rampa não dá. Que tivesse um custo de vida que eu pudesse pagar, obviamente, que tivesse potenciais boas oportunidades de emprego, especialmente na parte de serviço ao cliente, que era o que eu queria fazer, trabalhar em loja, trabalhar em restaurante, trabalhar enfim, serviços. A gente também não queria uma cidade muito grande, então uma cidade de um tamanho médio seria o ideal. E uma cidade que tivesse o que fazer, pra gente poder ter aonde ir. E a gente encontrou tudo isso aqui em Pádua, além de ter encontrado também trabalho e casa. E não adianta nada a cidade ter tudo o que você quiser e não ter casa pra você, né? Por isso que o título desse vídeo é qual é a melhor cidade pra morar na Itália? E a resposta é: a melhor cidade pra morar na Itália é a cidade que te dá tudo o que você está procurando. Talvez não seja a cidade que vai ser o seu plano A, nem o seu plano B, nem o seu plano C, mas eu acredito que fazendo essa pesquisinha que eu falei antes, de dar uma olhada nos sites de aluguel de casa, dar uma olhada nos sites de emprego, dar uma olhada em grupos no Facebook e tal, tendo tudo isso na mão, você consegue tomar uma boa decisão antes de vir pra cá e ter que mudar de cidade. Mas mantendo em mente que talvez ainda assim você tenha que mudar de cidade, porque afinal a vida acontece. E era isso que eu tinha pra contar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui também, porque isso ajuda que mais pessoas que também querem vir morar na Itália possam assistir esse vídeo. Depois dá uma passada também lá no blog pra conhecer. E não esquece de me seguir no Instagram pra acompanhar o dia a dia em tempo praticamente real da vida na Itália. Então é isso, um beijo e tchau!